No texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 40, Jesus ele fala assim aos discípulos, não é? Se eles, os discípulos, se eles se calarem, as pedras vão clamar, as pedras vão começar a pregar. Jesus, ele tinha acabado de declarar que ele era a luz do mundo, não é? Então, os fariseus, eles disseram assim, o que você está falando não tem valor, porque você está falando a respeito de si mesmo. O Senhor ele poderia ter ficado calado, ignorado esse comentário desrespeitoso, sabe? Mas não foi o que aconteceu. Jesus retrucou. Ele falou assim, embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é a verdade. E a verdade, ela sempre tem valor. Ela pode não ser gostosa, não é? A verdade, ela pode ser muito doída. Eu até digo que, na grande maioria, ela é dolorosa, sabe? Mas é a verdade, então ela tem grande valor. Mais valor do que tudo, porque é a verdade. Jesus, ele tinha acabado de avisar aos apóstolos que eles iriam todos fugir e iam abandoná-lo por causa da sua prisão. E aí então Pedro, ele interrompe Jesus e fala assim, olha, eu não sei esses, mas eu nunca vou te abandonar, mesmo que todos te abandonem. Se tem uma pessoa que o senhor pode contar, é comigo, não é? Jesus ele podia deixar que a história mesmo mostrasse para Pedro o quanto ele estava equivocado, mas não foi isso que aconteceu. Jesus ele retruca, não é? Ele fala assim, olha Pedro, presta atenção. Eu te asseguro que ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando o galo cantar, você vai lembrar que você me negou. E você vai se lembrar do que você disse aqui, né? No julgamento de Jesus também, Jesus retruca, sabe? Ele está ali diante de Pilatos e Pilatos ele diz assim, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para te mandar crucificar. Jesus ele poderia ter ficado calado, mas não foi o que aconteceu. Ele retrucou. Ele falou assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se não te fosse dada de cima, não é? Se não tivesse do alto. Sabe, o que esse texto então nos ensina? Preste atenção. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, é melhor ficar calado, né? Existem situações em que é melhor ficar calado, é verdade. Mas existem situações em que não. E saber fazer diferença entre ficar calado e retrucar exige muita sabedoria, sabe? E é isso que a gente tem que pedir a Deus. Não me deixe ficar calado quando retrucar é a ordem do dia. Quando o enfrentamento é necessário. Quando a verdade ela precisa ser dita, ainda que doa muito. E me ensina também a ficar calado. Quando, mesmo que seja verdade, isso não vai fazer diferença nenhuma no ouvido daquele que ouve. Não é? O livro de Provérbios diz que é tolice ficar dando conselho para o tolo. Não é? Ele não ouve. Você fica gastando verdades com quem não vai fazer bom uso dela, sabe? Senhor, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, que Jesus tinha. Jesus não errou quando retrucou contra os fariseus, contra Pedro, contra Pilatos. Ajude-nos também a entender que existem momentos em que o enfrentamento verbal ele tem que acontecer, onde aquele que muitas vezes fala coisas, sejam elas desrespeitosas, sejam elas devaneios da sua própria mente, como foi com Pedro, ou alguém que esbanja soberba pensando que é dele que emana poder, a verdade muitas vezes quebra a pessoa e ela precisa ouvir, porque afinal de contas, a verdade ela nunca é confortável. E na grande maioria das vezes ela é dolorosa, mas muitas vezes extremamente necessária. Dá-nos sabedoria para discernir quando ficar calado e quando retrucar. E que mesmo o retrucar seja feito com
sabedoria, para a glória do teu nome santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, espero que você possa compartilhar, não é? Você possa comentar esse vídeo, se você quiser, e considere fazer parte deste canal, não é? Tanto no WhatsApp como no YouTube. Isso vai fazer com que essa família cresça e as pessoas tenham acesso a uma pequena reflexão da palavra de Deus, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.